Qual é a cara da diversidade? Se o seu olhar muda, o mundo muda. Chegou a hora da virada da diversidade. Acesse agora pontosdiversos.org e faça parte. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todes. E eu sou Carolina Barreto. Nós estamos aqui para mais uma entrevista da Virada da Diversidade. Essa ação que a Pontos Diversos iniciou e que tem a proposta de falar sobre diversidade e inclusão durante todo o ano, na verdade, de 2021. E continuar falando sobre isso até que a gente consiga conquistar um mundo mais equânime, mais justo para todos, todas e todes as pessoas. Então é isso. A gente vai começar hoje a nossa entrevista, que é uma entrevista muito especial, porque a gente está com a equipe da Pontos Diversos, que executa a ação de formação em humanidades. E a gente quer ouvir um pouco essa galera, essas mulheres lindas, a quem eu tenho grande admiração, e a gente quer ouvir um pouco sobre essa formação dita a partir do lugar da experiência. E para começar, como todas as vezes que a gente está online, a gente vai começar fazendo a nossa audiodescrição. Então, eu vou fazer a minha, vou passar para a Renata, e aí a gente vai passando até que todo mundo possa descrever que imagem linda é essa que as pessoas estão vendo. Eu sou, como eu falei, Carolina Barreto, eu sou uma mulher negra, de cabelo preto, curto, cortado na altura do queixo, escuro, né, meio castanho escuro assim, bem puxado para o preto. Eu estou usando uma blusa meio rosadinha, mas que não aparece muito, porque nessa imagem só o que vê mesmo é o meu busto, a parte de cima do meu busto. É uma blusa meio rosadinha com os pássaros azuis, atrás de mim tem uma cortina e uma parede branca. Nossa tela está sendo transmitida por meio de um stream onde a gente bota ao fundo a logomarca da Pontos Diversos, uns círculos coloridos nos tons de verde, verde claro, amarelado. Em cima, do lado esquerdo da tela, a gente tem o nome Virada da Diversidade, escrito em branco no fundo verde. E do lado direito, acima da nossa tela, a gente tem aqui a marca da Pontos Diversos, com o nome Pontos Diversos, escrito de preto, no centro de um círculo de bolas, né, de pontos coloridos de diferentes cores, do amarelo, verde, azul, e abaixo lilás, tons de rosa, vermelho, para que é a nossa marca, é a nossa logo, onde a gente busca expressar aí essa diversidade que a Pontos tanto pretende promover. Então, eu terminei e vou passar aqui para a Renata. Olá, Carol, bom dia, amores, bom dia, boa tarde, boa noite, né, dependendo do horário que vocês vão assistir. É sempre uma grata satisfação estar aqui em mais uma entrevista da Virada da Diversidade, em especial, como Carol bem colocou, está aqui ao lado dessas mulheres incríveis que tantos nos incentivam, né, a continuar desenvolvendo o trabalho da Pontos Diversos. Então, eu sou Renata Martorelli, também uma das diretoras fundadoras da Pontos Diversos. Eu sou uma mulher de 46 anos, de pele clara, tenho o meu cabelo raspado, tenho uma mandala na cabeça, tatuado o ideograma do amor no centro, uso um óculos transparente, estou de fone de ouvido branco, uso um batom coral e visto uma blusa azul com alguns strass coloridos. No fundo tem uma parede branca. Então, passo aqui ao meu lado a palavra para Dayana Nascimento. Olá a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Eu sou Dayana Nascimento, vou fazer agora minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, eu tenho um cabelo crespo, preto, e ele é um cabelo muito cheio. E ao redor dele tenho aqui um pano azul, né, que funciona como uma faixa. Estou nesse momento, no meu rosto, eu tenho aí um batom vermelho e na minha roupa eu tenho aqui um pingente prata,
uma blusa que é marrom, mas que ao mesmo tempo está sobre uma espécie de casaco, com alguns tecidos, com algumas estampas africanas de cores azul, amarela e tem formas geométricas. Atrás de mim eu tenho aqui uma parede branca e também uma cortina vermelha, e essa é a minha tela para vocês. Vou passar a fala agora para a Dandara Ornelas. Olá, meu nome é Dandara Ornelas, eu sou assistente social, né, da Pontos Diversos. Sou uma mulher negra, tenho cabelo crespo, cheio, de cor acobreada, meio mel, é uma cor meio indefinida, assim, ao certo. Um pouco acima dos ombros, uso uma blusa preta com um casaco amarelo e branco por cima, meio floral, e um colar azul com um pingente de peixe prata. Atrás de mim tem uma parede lisa de cor branca. E passo para a Maria Bruno, que está aqui ao meu lado da imagem. Olá, gente. Como a Dana falou, meu nome é Maria Bruno, sou assistente social da Pontos. Sou uma mulher preta, tenho um cabelo crespo, preto, curto. Eu estou usando um brinco prata circular, um batom vermelho mais puxado para o claro, óculos de grau com armação preta, um colar de cerâmica de cor meio laranja, uma blusa em estilo africano, bem colorida, em tons de preto, creme, amarelo e vermelho. Ao fundo tem uma parede branca, com 2 quadros em estilo abstrato, uma planta, uma palmeira atrás de mim e parte de uma porta. Vou passar agora para a Leila. Bom dia, eu sou Leila Reis, assistente social da Pontos. Estou aqui, sou uma mulher negra, de cabelo black curto, um castanho escuro, uso um óculos de grau com armação preta e transparente, tenho um brinco prateado, uso uma camisa colorida. Atrás de mim tem uma parede branca e vocês conseguem também ver meio pedaço de uma estante com alguns livros e portas-retratos. Essa é a imagem que compõe a minha cena hoje. Ótimo, Leila. Obrigada a cada uma de vocês que tornou com essa descrição, né, o nosso espaço mais acessível. E nós pudemos, a partir de uma experiência muito interessante, que foi um convênio que nós temos com a Petrobras, que é o programa Petrobras Jovem Aprendiz, estar com essas mulheres aqui incríveis, né, compondo a equipe técnica desse programa. Então, nós tivemos, assim como acredito que todos, né, que nos assistem, que enfrentar um desafio com a pandemia, né, de adaptar as suas atividades, as programações cotidianas previstas, né, nos planos de trabalho, enfim, em todas as propostas que cada um tem no seu âmbito de atuação, nós tivemos que, para seguir o trabalho e para manter a nossa missão em especial, que fazer adaptações, né? Então, nós fizemos de uma semana para outra, nós tínhamos 100 jovens deste programa em especial e mais em torno de outros 100 jovens também dos nossos programas, do nosso programa Nossa Travessia, para dar conta, né, de continuar um trabalho. E a partir daí fizemos sobre a coordenação de Carol, que lindamente conduziu esse trabalho, junto com essas mulheres incríveis, e mais a equipe técnica também, do programa Nossa Travessia e toda a equipe de suporte, de comunicação, enfim, de toda a equipe da Pontos, que se engajou e que se envolveu para continuar o nosso trabalho. Então, nós fizemos uma programação chamada #Fique em Casa e continuamos, né, nós fizemos uma formação inicial de aprendizagem profissional e continuamos sobre essa perspectiva de trabalhar os temas que são importantes e relevantes para a juventude neste momento, em especial sobre todas as questões sociais, todos os fatores que acabaram agudizando as questões das vulnerabilidades sociais. Então, foi uma programação muito interessante, com diversos convidados, que alguns deles vocês vão ver aqui em outras entrevistas, e que fizemos uma experiência muito bacana.
E para que a gente pudesse também garantir uma certificação para esses jovens, para além do programa de aprendizagem, que acabou ficando comprometida a carga horária, foi proposta esta formação em humanidades. Então, ela tem todo um recorte muito especial e muito direcionado para tudo que a gente acredita desse posicionamento, né, que é fundamental para garantir e para valorizar a diversidade no mundo do trabalho. Então, eu vou passar a palavra para a Carol, né, para que ela possa falar um pouquinho mais sobre os conteúdos que foram tratados e que a gente continue esse diálogo na formação de humanidades. Então, Rê, obrigada. Foi um grande desafio. As meninas que estão aqui, né, que o digam o quanto foi desafiador tudo isso que a gente viveu. Ao mesmo tempo que ter a companhia de vocês foi um grande diferencial, né? A Pontos tem um trabalho onde a preocupação acerca da inclusão e da diversidade é muito grande, e falar de trabalho nesse espaço de vulnerabilização é sempre um desafio, porque, em geral, esse tema, ele é separado, como se não fosse interseccionado, né? Então, assim, as formações em aprendizagem, elas podem incorrer, né, nessa dissociação de trabalho e desigualdade. E a gente entende que isso não é possível. E apesar de todos os desafios, terminou que esse foi o espaço propício para que a gente pudesse trazer essa temática para um lugar tão específico das vulnerabilizações do público que a gente estava trabalhando. Então, a gente conseguiu falar, né, a partir desse trabalho, numa perspectiva de trabalho, de mundo de trabalho e desigualdade social, falando que o mundo do trabalho, ele de fato não é um lugar que vai acolher todo mundo como a gente imagina, né? E que é importante, antes de tudo, trabalhar o nosso ser político, né? Que ser político é esse que está entrando no mundo do trabalho? O que a gente está se formando no mundo do trabalho? E eu estou ansiosa, inclusive, para ver o resultado desse trabalho, porque eu tenho a plena convicção de que nós vamos encontrar jovens inteiramente ligados a esse ser político, a esse ser que sabe que o mundo do trabalho, como em todos os espaços que eles ocuparem, é o lugar de se colocar politicamente, né, de fazer o mundo do jeito que deseja. E aí é isso que a gente está discutindo na virada da diversidade. O que a gente está dizendo é, o modelo do mundo que existe atualmente é insustentável. A gente tem a gente afirma isso, porque se não fosse insustentável, a gente não tinha o genocídio da juventude negra, a gente não tinha toda a desigualdade que apareceu aí nesse processo de pandemia, né? A gente não tinha o genocídio dos povos indígenas no Brasil, a gente não teria toda essa desigualdade que é geograficamente expressa na nossa cidade, por exemplo, de Salvador, de raça. Então, o mundo tem uma necessidade de rever os seus modelos, e nessa necessidade de rever os seus modelos, a gente acredita, otimisticamente falando, não sei se essa palavra existe, acabei de inventá-la, de maneira muito otimista, eu acredito que é possível mudar os modelos, e mudar os modelos por dentro do próprio sistema que está posto, e é o que a gente tem feito, uma tarefa árdua, difícil, cansativa, né, mas que é diária. E o trabalho de vocês, mulheres maravilhosas, mulheres, é esse, né? É de trabalhar essa transformação. Então, essa campanha da virada é uma convocatória para que as pessoas entendam e desejem fazer a transformação, mas também para dizer, já tem gente fazendo isso. Já tem gente fazendo isso, porque senão, assim, o cansaço que a gente tem hoje seria muito pior, né? Então, e vocês estão fazendo isso, e a gente está convidando vocês hoje para dizer assim, de que lugar
E o que vocês estão fazendo para transformar esse modelo que a gente coloca nesse lugar assim do sonho, né? Mudar o mundo, né? Eu sei que para algumas pessoas que são mais pé no chão, essa frase é impactante, mas a gente gosta de colocar ela desse jeito, porque a gente precisa acreditar que o nosso trabalho, ele transforma, porque senão a gente desiste, né? A gente vai virar meras burocratas e a gente não quer isso. Então, eu quero saber de vocês, meninas. Eu vou convocá-las aqui para dizer para a gente de onde e o que vocês estão fazendo para mudar o mundo. E aí eu quero chamar a Dai, que está aqui na sequência, né? Para que a gente comece essa discussão e dar a ela a palavra para chamar as outras. Então, pessoal, essa pergunta é uma pergunta muito desafiadora, né? A gente fica, inclusive, se questionando, né? O que eu tenho feito da minha vida até então para chegar ao ponto de acreditar que as minhas atitudes, elas podem mudar o mundo. Isso que Carol fala que para quem é pé no chão parece muito utópico, mas assim, o que é que a gente faz, pelo menos no nosso mundo, pelo menos no que a gente alcança, para poder modificar, né, aquilo que não é justo, aquilo que não é interessante, aquilo que viola, né, a humanidade das pessoas. Então, assim, ao pensar sobre isso, muito pouco, né, porque essa entrevista ela se deu de uma forma muito espontânea, eu acredito que a abertura, né, diante das possibilidades, a abertura diante daquilo que a gente encontra, né, como conflitos, porque eu acredito que sem conflito a gente não se movimenta, né? A abertura diante da possibilidade de entender, né, que esse mundo ele pode ser outra coisa, é o que talvez radicalmente ou inicialmente eu faço aí para tentar mudar esse mundo. Eu acredito que a primeira coisa é entender que as coisas podem mudar. Acho que entender que as coisas podem mudar é algo que falta muito, né? A população de forma geral. Entender que as coisas que foram naturalizadas, elas foram naturalizadas com a intenção. Então, essa busca incessante, né? Esse eu caçador de mim e esse eu caçador do mundo, é o que me faz entender que sim, o mundo pode mudar e que a gente sim pode mudar o mundo. Entender que é dialético, né? Entender que é conflituoso, entender que é contraditório, entender que a gente muitas vezes vai se pegar aí num movimento de perceber que a gente às vezes é muitas vezes o que a gente tanto critica. Então, esse é um movimento que eu faço constantemente, porque eu acredito que é importante olhar para dentro e olhar para fora, né? Olhar para fora enquanto essa macroestrutura, entender quais são os processos históricos que estão aí envolvidos nesses movimentos todos que a gente vê, quais são os processos históricos que estão envolvidos na situação atual do nosso país, e como eu, enquanto cidadã, e não cidadã sozinha, mas cidadã coletiva, porque carrego a coletividade comigo, e também porque posso me filiar a coletividades, posso mudar alguma realidade, né? Posso trazer uma perspectiva insurgente em alguma medida. E aí, no meu lugar também, de uma pessoa formada em psicologia, uma psicóloga que não necessariamente é psicoterapeuta, eu acredito que pensar essa sociedade, né, pensar os modelos da sociedade, é pensar em saúde mental, né, é pensar que o Brasil, por exemplo, ser o país que mais tem depressão, diz muito sobre a necessidade de mudar isso, né? Diz muito sobre a necessidade de pensar sobre essa ansiedade que nos causa aí tantas outras coisas, né? Então, o Brasil também é um país que figura em vários índices muito desumanos, né? Enfim, coisas que, assim, muitas vezes a gente gostaria de não falar sobre, como, por exemplo, o seu país que mais mata transexuais, um dos países mais antiogênicos do mundo, mas é preciso falar sobre. Eu acredito muito que quando a gente pensa que é preciso falar sobre, a gente se abre para uma possibilidade de discutir, a gente sai de um lugar, né, de falta de criatividade para mudar essa realidade. Então, eu tenho pensado muito sobre isso na realidade, sobre o que eu faço para mudar o mundo. Eu tenho me construído num lugar de alicerce mesmo. Eu tenho buscado alicerces para mudar esse mundo, sim, porque eu acredito que é possível modificar muitas estruturas. E tenho entendido que o caminho se conhece andando, né? Então, entendendo que o caminho se conhece andando, entendendo que nesse movimento a gente vai ter diversas concepções que a gente pode se abrir a isso, entender que estar num lugar
político, porque eu, enquanto mulher negra, acredito que por si só eu estou no lugar político, é para mim assim o caminho que eu posso seguir, né? E aí me lembra muito, né, para finalizar, que quando eu fiz o meu discurso de formatura, enfim, o meu pensamento em torno da minha formatura, eu falava muito sobre a esperança que eu tinha de ter a vida inteira para poder pensar sobre isso, para poder atuar sobre esse mundo que eu quero mudar. Então, acreditar que as coisas também não são tão urgentes, que as coisas não vão acontecer de uma hora para outra, para mim é um grande mote, né? Para pensar que sim, desse meu lugar de fala enquanto mulher negra, eu posso mudar o mundo, sim. Né? Eu posso mudar o mundo de forma no microcosmo, aí eu posso mudar o mundo de uma forma mais pungente nessa estrutura, e eu posso mudar o mundo subjetivamente de várias formas. Então, é esse o meu pensamento em torno desse meu lugar, em torno desse mundo que eu quero modificar. Então, eu gostaria de passar a fala para a Dandara, que a gente ouvir um pouco o que ela pensa sobre isso. Como você falou, Day, obrigada, né, por falar. Sua fala é sempre muito engraçado isso, porque a gente vai ouvindo e vai se conectando e vai conectando com o que a gente também busca, né? Então, muito da sua fala me contempla, né? Mas dentro de mim, dentro do que quando eu recebi essa pergunta, né? Penso que o caminho que eu faço para pensar e articular estratégias para melhor vivência nessa realidade social é me reconectando, me encontrando com a minha ancestralidade, me encontrando com o meu lugar primeiro, o meu lugar de base, para entender, né, e para conhecer essa sementinha, né, esse início de raiz, para pensar em como construir, elaborar, semear, né, uma árvore bonita, robusta, em que todas as pessoas estejam vivendo, né, na sua diversidade e na sua unilateralidade, né, porque eu acredito muito, assim, foi um movimento que, inclusive, de cunho pessoal mesmo, né, eu tinha essa ideia de mudar o mundo mesmo, principalmente quando eu me formei, né, assistente social, então eu achava que, uau, vamos fazer, até compreender, né, que esse movimento de entender primeiro qual o seu espaço, quem você é, onde você está, reconhecer a sua comunidade e os limites dessa comunidade para pensar essas possibilidades de forma que a gente alcance uma qualidade no caminhar uma quantidade de pessoas, né? Então, eu acho que esse movimento de formiguinha, esse movimento de caçar a mim, mudar a mim, né? Perceber, certificar do que eu realmente entendo, do que eu realmente desejo para o mundo, e assim ir se multiplicando, né? Então, hoje, eu penso que o meu caminhar, né, frente a essa outra realidade que eu acredito ser possível, é entendendo esse primeiro momento da gente enquanto ser social, né? Entendendo a gente enquanto ser político. E isso, e tentando ampliar essa discussão, essa percepção para as pessoas que estão próximas, para a família, para alcançar a comunidade, para o meu trabalho, para o meu espaço, para os jovens, né, para todo espaço onde eu estou, porque eu entendo que isso é o ser político que a gente fala sobre mim. A gente pode alcançar vários níveis de lugares, a gente pode ter acesso a vários espaços, né, a várias possibilidades, mas se eu não souber quem eu sou, eu me torno o que está doente. Então, eu acredito que esse tem sido o meu movimento de articular, de pensar, de ouvir também essa realidade social diferente, mas que eu confio muito ser possível, eu confio muito nesse movimento, eu acho que a gente, e aí eu falo mais especificamente, né, para a população negra, eu acho que a gente começou a ter esse desperte de que existe uma outra direção, né? Então, eu confio muito nessa reconexão
com a nossa ancestralidade e os princípios da África, por exemplo, né? Outras realidades, outras formas de pensar, né? Outras formas de existir mesmo. Eu estou muito numa crença que é possível essa outra forma de existir, né? Sem precisar estar brigando, matando, né? Desrespeitando, discriminando. E eu acredito que a gente consiga isso, que se a gente estiver cada vez mais próximo desse outra direção, que para mim, né, essa movimentação de entender essa ancestralidade enquanto social também, né, enquanto outras possibilidades de existência. Então, eu confio muito nisso, e a minha forma de caminhar frente a essa realidade, né, é dessa forma, assim. Então, agora eu vou chamar a Maria Bruno, que está aqui ao meu lado no vídeo. Então, que responsabilidade, né? Na realidade, assim como o Danda colocou, fui contemplada nas duas falas, né? Tanto na fala de Dai quanto na fala de Danda, e parece que vem um filme assim na minha cabeça quando elas estavam falando de todo esse processo. E é incrível como as falas delas também me contemplam, Danda. A sua fala, a fala de Dai também me contemplam. E para não ser muito repetitiva, uma das coisas que eu estava pensando enquanto eu estava ouvindo vocês e avaliando, né, todo esse processo, toda essa construção, principalmente individual, é entender que a vida toda a gente escuta que a pluralidade é algo negativo, né? O ser diferente é algo negativo. E aí chega um determinado momento que a gente entende que a pluralidade é algo benéfico, né? Para a nossa construção individual. E falar sobre isso, de certa forma, me emociona muito, me toca muito, porque, como o Dai falou, né? É caminhando. E eu lembrei daquela música, é caminhando que se faz o caminho, e nesse caminho também eu fui sendo transformada e eu fui sendo moldada, né, nesse processo de me colocar como uma pessoa que também pode transformar no local onde se está. E aí, a partir do momento que eu tive essa consciência mais fortalecida, no sentido mais político, né? Porque eu sempre tive esse intuito de entendimento de que as minhas ações poderiam transformar no local onde eu estou. Mas hoje isso tem sido muito mais fortalecido, e aí entendendo que em todos os espaços onde eu estou, eu posso fazer essa transformação, como Danda falou, no convívio com a família, quando você não consegue mais ouvir determinadas falas e simplesmente não se posicionar em relação a falas injustas, falas homofóbicas, falas desiguais, no espaço religioso em que eu atuo também, isso é muito forte, né? Então, assim, essa transformação é impossível não começar dentro da gente, né? E aí atinja outros espaços onde a gente convive, onde a gente está. E isso tem sido realmente muito forte. Nesse processo também tem sido muito, muito importante para mim a importância também de ouvir o outro que até aquele momento não tem essa consciência que a gente atinge. Então, não se colocar melhor do que o outro, mas entender esse outro e tentar dialogar, né, para que esse outro também atinja essa consciência que você conseguiu atingir. E aí, dentro desse processo, como o Dai falou, né, o tempo de cada um, né, assim como eu tive um tempo para ressignificar, né, a minha caminhada, a minha história e de tudo que eu fui, em todo o processo que eu fui formada, ouvindo sobre a pluralidade, aceitando a desigualdade e não me conectando. E hoje, eu tendo esse entendimento, eu entender também que esse outro também precisa desse tempo.
E é realmente, como Dana falou, um trabalho de formiguinha, né? É um processo que ele, às vezes, na maioria das vezes, é um processo lento, mas que a gente tem dentro de nós a esperança e a expectativa também que esse outro também atinja esse tempo, atinja essa consciência. Então, quando a gente coloca algo para os jovens, né, no nosso trabalho diário, né, particularmente para mim também como assistente social, a gente às vezes tem aquela ânsia de que as coisas sejam pegas logo de imediato, e a gente tem tido, né, experiências bem gratificantes com o trabalho com os jovens no PPJA, que em um certo momento é algo assim muito, muito bacana, que teve um dia que a gente estava conversando, né, sobre as nossas angústias, né, em relação aos jovens e todo o processo que estava acontecendo. E à tarde a gente ouviu algumas informações, alguns relatos dos jovens que fez todo sentido para a gente, e a gente começou, não sei se as meninas lembram disso, e a gente fez assim, gente, está valendo a pena, não está perdido o trabalho, está chegando, está impactando na vida deles, e isso é muito maravilhoso, é muito incrível, e faz a gente realmente ter a certeza, a gente sabe, né, em algum âmbito, que o nosso trabalho faz a diferença, e uma vez eu falei em um dos nossos encontros com a equipe, para terminar, né, porque senão eu vou me delongar muito, que a gente nunca vai saber a dimensão do nosso trabalho. Talvez a gente consiga dimensionar em algum momento, mas assim, inteiramente, a gente nunca vai conseguir dimensionar isso, né? Mas que a gente possa continuar com a certeza que está alcançando, de uma maneira ou de outra, está fazendo a diferença, está transformando, e isso é muito incrível. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade, eu sei que não está finalizando, mas agradecendo também nesse processo, e estou passando agora a palavra para a Leila. Fico feliz que nessa organização dos blocos eu acabei ficando por último, porque as falas de vocês só me faz lembrar de por que a gente está tão sintonizada nesses meses, né? Por que a gente conseguiu construir algo com tanta potência. Quando vocês falam do porquê, né, de como vocês têm mudado o mundo, a Aninha falou da questão da pluralidade, da questão do individual, mas a gente percebe que são construções coletivas no final das contas, né? Que quando o Danda fala da questão de voltar ao passado, de voltar às suas origens, quando o Dai traz a questão do tempo, a gente percebe que isso é muito nas nossas vidas, né? Então, quando eu penso em mudar o mundo, eu penso nesse trabalho contínuo, nesse trabalho de formiguinha, nesse trabalho que é coletivo. É aos poucos que a gente vai conseguindo, e principalmente com o foco de que mundo a gente está querendo mudar. A gente está querendo mudar o mundo do nosso povo, o mundo para a gente, para nós. A gente precisa compreender, acho que foi Dai ou foi a Aninha que falou, né? Entender por que essas desigualdades existem, entender por que esse sistema de opressão foi construído, desnaturalizar, entender que a conta não bate, de escravismo colonial que durou quase 400 anos, de um período que a gente está vivendo esse capitalismo forjado nessa base escravocrata. Quando a gente passa a entender isso, e essa questão do tempo, que eu acho que quando o Dai fala do tempo, né, da gente entender que cada um vai ter um tempo para isso. Eu gosto muito de um livro da Neuza Souza Santos, que ela vai falar do tornar-se negro, e nessa perspectiva do desenvolvimento, de entender, né, essa perspectiva de mudança de mundo, de que mundo a gente quer mudar, é importante para a maior parte da população brasileira, que é forjada, né, por pessoas negras, essa compreensão, e fecho totalmente com Danda quando pensa na perspectiva do Sankofa, né, de olhar o passado, de olhar a ancestralidade, que para a gente tem esse nome, né, de olhar da onde a gente vem, e retomar essas origens, para que a gente consiga mudar esses mundos. Meu pai costuma dizer que a gente primeiro precisa mudar, são vários mundos, que a gente precisa compreender, o mundo em que a gente está inserido, né, o nosso mundo, e depois incidindo no mundo das outras pessoas. E essa é a minha proposta, cada dia mais me conhecer quais são, né, as minhas questões, porque como acho que foi Dai também que falou, essa coisa e a Aninha fala muito isso, a gente não está aqui para julgar, para ser perfeito, para ser modelo, né, de sociedade, mas a gente está aqui para acolher a diversidade, para acolher as possibilidades de existência. E dentro disso a gente se afinar, porque se não tiver respeito, não vai ter liberdade, né? Se não tiver respeito, a gente não vai conseguir se libertar. E eu gosto da palavra liberdade, porque para a gente tem um peso muito importante, entender essa libertação como uma liberdade não só na dimensão política e econômica, mas na dimensão
psicológica, né, da dimensão do pensamento de mundo. E é essa minha contribuição, né, para entender como eu me coloco nesse mundo e como eu posso ajudar outras pessoas, né, contribuir nessa mudança coletiva. Porque, como Danda falou, eu também acredito que a gente está num caminho mais perto do que longe para essa construção dessa mudança, e o PPJA, essa experiência com juventude, que para mim foi tão inovadora, me mostra que sim, a gente só precisa construir as estratégias, né, afinar as estratégias que a gente consegue. É isso. Eu quero falar logo em seguida de vocês, assim, porque a vontade é falar. Mesmo sem saber o que dizer, a vontade de falar alguma coisa. Por que isso, né, gente? Na verdade, me ocorre tanta coisa quando vocês falam, mas eu queria dizer, Marina, minha filha, fala assim, minha mãe, tudo você fala que está emocionada, mas eu fiquei emocionada. São muitas coisas que me emocionam, né, nessa entrevista. Uma delas é a imagem de vocês, assim, sabe? Eu fico muito feliz de vê-las aqui. Como eu falei da admiração, não é só uma admiração, é uma complementariedade, assim, né? Eu sinto os rostos de vocês e as falas de vocês e essa energia que vocês estão fazendo vibrar parte de mim, assim, sabe? Eu não sei se vocês entendem, é meio doido, né? Mas eu me sinto parte, e aí quando vocês vão falando, assim, tipo, olha, minha parte dessa aí falou isso, a minha... Porque, talvez seja muito autocentrado também, mas é uma coisa muito incrível, porque é como... E aí eu acho que a palavra certa para descrever isso é representatividade. É isso, né? Eu me sinto representada, assim, muito no lugar de mulher, né? No lugar que vocês estão falando, assim, no lugar de mulher negra, mas eu me sinto representada no lugar de profissional também, assim, e tenho uma felicidade enorme dessa companhia de vocês. Muito bom, muito bonito também ouvi-las. E eu queria aproveitar para pedir a vocês para falar um pouquinho sobre essa experiência da formação em humanidades. Eu sei que ela ainda está muito latente, né? Porque vocês estão vivenciando ela agora. Hoje vai ser aí a finalização. Mas eu gostaria muito de ouvi-las. E aí, para abrir a fala de vocês, eu quero ler uma frase que Leila me escreveu outro dia. Eu achei fantástica e ela é uma frase que tem acompanhado, assim, eu ganhei uma camisa de uma tia minha, que é uma artista maravilhosa, que é uma pintura de Exu, né? E eu não sou religiosa, mas a pintura é linda, né? Ela me mandou essa camisa e ela está vivendo um momento difícil por conta da pandemia, né? Ela é portadora de um transtorno difícil também, e a arte tem sido uma salvação para ela, né? E aí ela pintou esse Exu para mim, como pintou vários orixás para cada um aqui, e eu fiquei, sei lá, eu achei maravilhoso, assim, eu me identifiquei muito com o presente que ela me deu, e Leila me mandou essa frase que está muito hoje em dia falada, porque acho que aparece num vídeo de alguma artista recentemente, né, e aí eu acho que ela tem muito a ver com o que vocês falaram. Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. É tão sábia essa frase, né? Ela tem tudo a ver com o fato de a gente saber bem como que a gente está transformando e como que as nossas ações vão refletir. Mas, ultimamente, eu tenho recebido algumas falas, assim, que diz assim, eu entendo tudo dessa frase agora, de jovens que eu conheci muitos anos atrás e que me mandam mensagem dizendo o quanto que aquele momento lá atrás fez diferença na vida dele hoje, né? E o quanto que isso, para mim, tem um sentido hoje que não tinha antes. Então, assim, essa frase é muito fantástica para mim, assim, nesse momento. E eu acho que a formação em humanidade também se resume um pouco nela,
porque porque a gente pensa na frente, esses jovens, né? Pensar eles na frente, né? Projetá-los, claro que não na nossa projeção, mas nessa perspectiva do respeito ao que eles são, né? E ao respeito às histórias e aquilo que eles trazem. Então, eu quero ouvir um pouquinho, né? Só para montar aí a narrativa, a formação em humanidades, para quem nunca ouviu falar nela, é uma formação que a Pontos oferece, que foi executada nessa edição por essas maravilhosas mulheres, e que ela traz 3 módulos, né, 3 blocos temáticos, e que eles são blocos que introduzem a busca da gente nessa formação é introduzir todas as temáticas relativas à diversidade e à inclusão social. E quando a gente fala da diversidade e da inclusão, automaticamente a gente precisa fazer essa construção, né, de onde surge a necessidade de trazer isso, e esses blocos vão justamente fazer essa construção de falar das estruturas sociais, né, essa desigualdade social, porque a gente não falaria de inclusão num país que já é igual, ou num espaço social que já tem igualdade. E eu acho que essa formação, ela traz uma perspectiva importante, que é falar de diversidade, valorizar diversidade. Só é possível acolher, ou, na lógica da liberdade que Leila traz, que é muito importante, só é possível construir isso a partir dessa visita à ancestralidade, né? E visitar a ancestralidade também é uma trajetória de conhecimento, a desconstrução de um olhar eurocêntrico do saber e do olhar à vida, e a reconstrução desse olhar a partir de uma perspectiva de um povo em diáspora, e não de um povo escravo, né, como dizem por aí. Nós não somos originários de um povo escravo, mas um povo que foi escravizado por conta de uma diáspora forçada. E fazer essa reconstrução nos conecta com toda a contribuição que nós temos para esse mundo ser o que ele é, na parte positiva dele, né? Naquilo que ele tem de bom. E aí, eu acho que a formação em humanidades traz essa possibilidade. E é uma lógica decolonial, né? De decolonizar o pensamento. E decolonizar o pensamento passa pelo fato de você olhar para o mundo sob uma lógica não colonizadora, o que é muito difícil, tendo em vista que a nossa formação é uma formação baseada na educação colonial. Então, a gente ainda tem os formatos educativos dos jesuítas. Infelizmente, a gente ainda vive isso hoje, muitos anos depois, não ignorando nem desfazendo da contribuição que pode ter sido dada por esse grupo no nosso país, mas que essa contribuição, ela deslegitimou a nossa cultura indígena e a cultura negra, no final depois. Então, a gente precisa considerar isso para dizer, e temos como reconstruir isso, e a formação em humanidades é um passo para essa desconstrução. Queria que as meninas falassem um pouquinho sobre o que acham, e como viveram esse momento na prática, né, como foi com esses meninos fazer esse trabalho de desconstrução, decolonialidade, né, como foi falar sobre diáspora e afrocentralidade. É isso, Carol. Eu vou começar pegando o gancho da sua fala, quando você fala de que necessariamente não é questionar a contribuição de determinados atores ou atrizes no processo, mas é visibilizar as diversas outras possibilidades. Então, eu sou uma pessoa que tenho muito a agradecer por esse processo, que foi um processo de cura. Eu gosto de chamar esse ano com os jovens, né, de um processo de cura também para mim, porque a formação em humanidades possibilitou que a gente também se revisitasse, a gente também se revisse, porque a gente, né, enquanto ser humano, a gente está em construção, e trabalhar com juventude não era
a minha experiência maior, né? Eu trabalho com mulheres em situação de rua, a base da minha formação é essa, e eu sempre tive muito receio de trabalhar com juventude por conta da dinâmica de fast food que eu costumava dizer para eles, né? Essa dinâmica de que tudo é muito rápido e que precisam das coisas com muita celeridade. E aí é um desafio para mim ainda hoje tentar construir novas estratégias, novas formas de diálogo, né? Que dê conta dessa dinâmica tão acelerada. E aí foi um processo de cura e de aprendizado, porque como é que eu quero mudar o mundo, né? Ligando com aquela conversa que a gente teve inicialmente, e eu não consigo ainda falar com os meus pares, né? Falar com os meus e com as minhas de uma forma que consiga conectar com essas possibilidades de existência. E o que a formação de humanidade trouxe para a gente foi isso, foi a possibilidade de escuta e de aprendizado com esses jovens, com essas jovens, e de entender como essa teoria que a gente tanto discute, né, nas formações acadêmicas, que a gente discute nos espaços de militância, de fato muda a vida das pessoas. Então, quando a gente fala do ser social e do político, quando a gente fala de decolonialidade, quando a gente fala do escravismo colonial e consegue, que é essa grande experiência da formação de humanidades, consegue colocar isso no cotidiano, na vida prática. Como é que o escravismo colonial hoje reverbera na vida de um jovem, e para mim o mais incrível foi que a gente conseguiu ampliar esse território, né? A gente, pela dinâmica da pandemia, que foi pegou a gente bem de surpresa, a gente conseguiu juntar os 3 territórios, que foi Salvador, Alagoinha e Candeias, e essa experiência de territorialidade também foi muito importante, que o processo trouxe para a gente. Eu falo de cura porque construir a formação de humanidades aqui, no cenário da pandemia, né, durante um ano tão difícil, foi um processo também de cuidado, né, de afeto entre nós e os jovens. E aí, assim, é uma experiência que hoje, como você falou, a gente vai conseguir ver materialidade, né, coisa mais material, assim, mas que com certeza ela vai reverberar nas nossas vidas, não só nas nossas, mas dos jovens, né, e das jovens durante muito tempo, porque é esse descortinar, né, eu acho que a formação de humanidades proporciona esse descortinar, é ampliar o olhar, é dividir, né, e compartilhar com essa juventude que virou minha cachaça, como o Carol costuma dizer, né, tem um lugar onde eu preciso pensar em trabalhar e me questiono, preciso aprender muito com a juventude, porque são eles e elas que são os maiores focos dessa mudança, dessa lógica que a gente está tentando modificar. Eles são os que são pegos, e depois mudar isso lá na frente talvez seja mais trabalhoso do que tentar construir essa possibilidade de existência nessa idade onde eles estão, onde elas estão. E a formação de humanidades possibilitou isso, possibilitou compreender, né, e construir, eu como uma boa militante, como diz Dai, né, ser político a vida inteira, pensar nisso como uma estratégia para a mudança desse mundo, para encontrar essa liberdade, atuar junto com essa juventude que é potente e que está aí sendo vilipendiada, sendo tratada de maneira menos valorosa ao longo da nossa existência. Não é à toa que a gente tem uma população, como Carol falou, né? A gente tem um genocídio da população negra aí, a gente tem encarceramento em massa, né, dos homens negros, que reverbera nessa lógica aí de que naturaliza as questões, naturaliza as existências, e a gente compra esse pacote pronto e vai vivendo a vida sem entender por que a gente está sendo levado e construído nessas situações. E aí, bater isso de maneira tão fluida, porque foi fluida, né, conseguir, e aí Carol, na construção desse planejamento, né, conseguiu dar uma fluidez ao debate que possibilitou a gente fazer essa ação, construir essa ação, né, e colocar no cotidiano. Não que a teoria não seja uma coisa importante, mas como a gente coloca essa teoria na prática, no dia a dia, e a formação de humanidades conseguiu isso. Ela propôs, e a gente, na hora que vai conseguindo, né, e aí eu tenho que agradecer essas 3 mulheres incríveis que estão comigo aqui, porque sozinha eu não teria conseguido. É o momento da gente estar ali se apoiando e ouvindo e se escutando, para que a gente pudesse fazer isso no exercício, né, na prática, no cotidiano. E a formação de humanidades, para mim, é essa possibilidade de descortinar, de potência para um grupo de jovens, e que pode ser reverberada aí, porque, de fato, ela aglutina, ela traz, mas acho que a gente vai conseguir materializar isso no encerramento, mas se vocês conseguirem ouvir as falas das jovens e dos jovens em relação a esse processo, a gente consegue entender como essa sementinha está sendo plantada e está conseguindo mudar, né, as vidas
e o mundo de cada pessoa e, consequentemente, o mundo à nossa volta. Passo a bola para quem agora? Maria, Danda, Dayana, puxa o microfone. Abram os áudios. Ai, meu Deus, acho que é a fala da gente, né? Abram os áudios e falem, né? Acho que a gente ficou em silêncio pela contemplação mesmo. Assim, acho que a sensação que a gente tem dessa experiência, né, da capacitação especificamente, é muito isso que Leila já trouxe, né? Eu acho que corrobora muito com o que foi dito aqui. Porque, inclusive, esse movimento, né, de descortinar, de mostrar uma outra realidade, uma outra possibilidade, reverberou na gente enquanto equipe, né? A gente vivenciou o processo que, ao passo do que a gente estava dialogando com o jovem, a gente estava colocando em prática com a gente mesmo em equipe, né? Porque quando a gente... E aí, realmente, Carol, eu acho que você tem razão quando você está emocionada, e eu me sinto representada, eu sinto um pedacinho de mim, porque eu também fiquei emocionada quando fechou, eu falei, que linda. Mas você tem participação nesse processo, primeiro porque você deu abertura, né, autogestão para a gente de fazer essa construção da forma como a gente compreendia ser mais viável, mais acessível para os jovens, né? Então, a gente conseguiu fazer essa movimentação porque você deu essa possibilidade. Você poderia ter escolhido e dito, definido, né? Vai ser assim, vocês vão fazer assim, porque assim eu acho, e não foi o seu movimento. E é interessante falar, porque não é o que a gente encontra ainda hoje na maior parte dos espaços de trabalho, né? Principalmente quando você tem uma equipe como essa, uma equipe formada só por mulheres e só por mulheres pretas, né? Então, esse espaço, essa confiança, essa possibilidade da gente gerir o processo, da gente vivenciar, fazer o como desse processo, foi importante e fez 100% de efeito de isso ter dado certo, né? Porque a gente sentiu, não, vamos fazer assim, Carol vai aceitar. Então, tipo, isso faz uma diferença no processo, entende? De você ter uma coordenação, de você ter, né, uma direção que confia na sua equipe. Então, isso a gente também precisa ser dito. E aí, a Pontos nos colocou, né? E aí vamos falar de Exu também, né? Porque deu esse caminho para todas nós nos encontrarmos nesse espaço online, né, foi desafiador para todo mundo, né, não só para os jovens, para a equipe mesmo, né, o trabalho invade a nossa casa, nosso território ali, né, e a gente ser colocadas nesse espaço, né, com esse ano pandêmico e com todas as ebulições que a gente, enquanto indivíduo, vive, né, a gente encontrar uma equipe que a gente pode colocar em prática, né, e testar, fazer especulações de afeto, né, de gente feita se cuidando, de gente se amando, de ser possível falar assim, gente, hoje eu não estou bem, e as suas colegas disserem, tudo bem, a gente dá conta, relaxa aí. Então, uma das coisas, né, dessa capacitação que ficou marcado para mim, a primeira coisa assim, que ficou marcada para mim é essa possibilidade de se sentir, de fato, parte de uma equipe que está te vendo, né? Que está te enxergando, não enxergando você como uma máquina, como somente a sua capacidade técnica, mas enxergando você na sua complexidade, né? Na sua totalidade, assim. E isso começou na gestão, né? Porque veio de você, que a gente conseguiu alcançar e se fortalecer. Então, a primeira experiência de marcante para mim é encontrar essa equipe, né? E conseguir fazer esse aquilombamento e afeto, que é um assunto caro para a gente, né? Enquanto população negra,
de ofertar e ser acolhido, né? De ser entendido, de ser visto, né? De ser dialogado sobre as suas questões, ainda que seja no espaço de trabalho, né? E isso tudo corroborando com o que a gente está discutindo tecnicamente com os jovens, né? Que vem a segunda coisa mais marcante para mim, que na realidade é mais uma confirmação, porque eu não tinha dúvida. Eu gosto de trabalhar com juventude, eu já tive outras experiências, né? Mas essa em especial, por todo o contexto, ela trouxe mais interrogações, né? E aí eu acho que a gente chega nesse final entendendo que sempre é possível, né? Que sempre é possível, assim. Então, no último encontro com os meninos, a gente falava, eu sei que a gente está triste por estar no final, mas olha o quanto a gente conseguiu caminhar, né? Olha o quanto a gente conseguiu alcançar nesse processo todo, com esse ano todo como foi. E olha, vocês alcançaram até aqui, chegaram até o final, porque esses jovens também viveram. E aí, de novo, é importante ter uma equipe que entenda esse processo de realidade, porque é muito desafiador para eles, em diversos níveis, não só na vulnerabilização, né, mas em diversos níveis de perder pessoas. A gente teve jovens que perderam amigos do lado, assassinados. Então, teve várias questões nesse projeto e eles conseguiram, né, alcançar. E mesmo aqueles, né, que não tiveram tantas chances por N questões, em algum nível também acessaram isso. Então, acho que a capacitação é isso que Leila trouxe, a possibilidade de desconstruir de outras narrativas, e eu não tenho dúvida de que esses jovens tiveram acesso, né? Tiveram acesso a possibilidades de desconstruir, né? De descortinar essas crenças, essas visões, né? De mundo, opiniões em relação aos assuntos que foram dialogados demais, porque eles foram além do que foi dialogado. Então, a gente termina esse processo de forma tranquila, entendendo o processo, entendendo o tempo de cada um, entendendo as respostas que a gente teve, as expectativas do programa, né? Entendendo a realidade que a gente se encontra. Então, foi um projeto, foi um programa, assim, foi uma vivência que, com certeza, né, trouxe muitas elaborações positivas, assim, né? E reafirma o compromisso com essa realidade possível, né, que a gente tanto quer viver, quer que exista, né? Então, acho que a gente conseguiu aí jogar umas sementinhas, plantar umas sementinhas, e eu não tenho dúvida que no futuro, ou no presente próximo, né, porque eles já estão se articulando em alguma medida aí, de ter outras respostas disso, né? Então, para mim, concordando com tudo que foi dito por Leila, eu acho que é um pouco disso, assim, é porque eu ia falar a sorte, aí eu vou repetir, tem coisa, nunca foi sorte, sempre foi Exu, né? Então, essa possibilidade da gente se encontrar nesse movimento, encontrar os jovens que a gente encontrou nesse movimento, eu acho que foi muito significativo e importante para a minha caminhada, né? Individual e profissional também. Então, acho que é um pouco disso, assim, para mim, a experiência. Eu também me sinto muito conectada, né, pela fala de Leila e de Nanda. E estava aqui pensando, né, enquanto vocês falavam, sobre como a gente pode pensar essa outra cosmogonia, essa outra cosmovisão de mundo, né, e muito além de qualquer questão religiosa, né, não acredito que quando a gente fala de encruzilhada, quando o Carol começa falando de Exu, quando a gente vai falando de caminho, a gente está trazendo uma perspectiva religiosa, acho muito que tem a ver com a ética, com a maior parte do povo desse país, né, que é descendente de seres humanos escravizados. Então, quando a gente visibiliza, né, essas falas, quando Danda, de forma assim, muito ousada, fala que nunca foi só, sempre foi Exu, eu acredito que a gente está dando uma visibilidade aí
a uma outra cosmovisão como a reparação histórica e simbólica. E por que eu falo isso, né? Porque quando a gente vai falando de caminho, quando a gente vai falando de encruzilhada, a gente vai falando de comunicação, a gente vai falando de escuta, né? Porque quando a gente fala de comunicação, inevitavelmente a gente está falando de escuta. E para mim, trabalhar a escuta com os jovens durante esse processo de formação é algo que me chama muita atenção, né? Talvez pela natureza assim, da minha profissão, mas também porque eu acredito que é isso também que vai permitir com que a gente encontre, né, uma nova perspectiva de vida, porque se a gente não ouve o outro, né, se a gente não ouve essa pluralidade que a Aninha traz, a gente não sai de um lugar narcisista e não encontra esse outro, né? A gente não encontra esse outro que é diferente, mas que é digno e legítimo tanto quanto a gente. Então, eu fico muito pensando sobre isso e pensando que, para mim, assim, esse é o principal mote, essa é a principal revolução do nosso processo, porque a gente fez um movimento de escuta, a gente fez um movimento de sair desse narcisismo, né, que é só eu, o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto, o que eu desejo, para escutar o outro. Então, quando eu vejo os jovens podendo escutar uns aos outros, com toda a dificuldade que esses processos meritocráticos, com toda a dificuldade que esses processos individualistas do capitalismo, enfim, trazem para a gente, eu acredito que a gente está fazendo um movimento assim que é muito, muito radical. Eu acredito que é radical, né, esse processo de escuta. Acho que é radical a gente pensar que sair desse lugar mesmo, desse ensimesmamento, entender que existem outras possibilidades de escolha, existem vários caminhos na encruzilhada, é também o que pode, né, ser aí a liga que vai fazer muita coisa mudar. Né? Quando a gente pensa, talvez, até mesmo no cenário do nosso país, político, né, que a gente se encontra, a gente fala muito sobre essa dificuldade de escuta. Né? A gente fala muito sobre uma subversão do que o outro fala. Então, por que eu estou focando nessa escuta? Porque a gente está no trabalho online. A gente está no trabalho online que a gente não está se vendo na maior parte das vezes, a gente está se vendo, e se vendo, a gente está se vendo através de uma imagem, numa tela de um computador, mas a gente está a tarde inteira se escutando, né? Tentando se escutar, aliás. Então, esse movimento, para mim, realmente é muito interessante, né? Essa outra cosmogonia, ela é algo que a gente vai tentando resgatar, não uma perspectiva religiosa, mas em uma perspectiva mesmo ética, né? E aí, por exemplo, ver jovens assistindo o documentário de Emicida, que é o que a gente começou a falar aqui, o Amarelo, que muita gente tem falado, e citando uma frase como essa, citando uma divindade africana que é tão demonizada, é uma coisa absurda, né? Isso por si só já é um trabalho relativamente efetivo, né? E efetivo, porque isso diz muito sobre esse entendimento de que somos povos em diáspora, né? Não somos aquela ideia de que o colonizador pintou, né? Não somos, enfim, algo que não tem outras possibilidades além do que é conferido a nós. Então, acho que esse movimento assim é realmente muito interessante. Trabalhar com juventude, para mim, foi muito do caminho. Assim, eu acho muito engraçado até, eu fico muito emocionada também, porque a minha última experiência na universidade foi com juventude. Eu não imaginava que a minha primeira experiência profissional, que foi com o PJ, seria também com a juventude, mas tudo me disse muito sobre, por exemplo, mudar meus interesses acadêmicos, né? Entender que a juventude ela é muito potente, a juventude ela é absurdamente potente, aliás. Assim, eu acho que, assim, pensar mesmo que a revolução, e a revolução que eu falo, não necessariamente em termos específicos, em termos fechados, mas assim, que essa revolução ela vai vir desses jovens que são o tempo inteiro colocados como problemáticos, que são o tempo inteiro colocados como aqueles que são rebeldes e instáveis. Para mim, é um ponto central, assim, talvez o grande mote aí da minha vida, né? Então, eu acredito que pensar essa juventude, né, com todas as suas contradições, pensar essa juventude muito mais vulnerabilizada do que de fato rebelde, pensar que essa rebeldia, essa pseudo-rebeldia, ela pode aí ter um fio de mudança de mundo, ela pode aí ter um fio de uma coisa que vai além, é algo que me chama muita atenção no jovem, então me chama muita atenção na formação que a gente pôde
proporcionar de humanidade. Me chama muita atenção também sobre como a gente pode também revisitar esse jovem, essa jovem que está dentro da equipe, né? Essa criança, esse jovem, ao mesmo tempo que está dentro dessa equipe, que precisa também de cura, como a Leila falou. Então, como foram as nossas juventudes, né? Como foram, aliás, as nossas adolescências. Então, isso diz muito sobre o trabalho que a gente vai desenvolvendo aí com esse público, né? Que é tão diverso, tão potente e tão insurgente, eu diria, né? Eu acredito que a juventude é muito insurgente, por isso tão potente. E aí eu queria ouvir Maria Bruno para a gente fechar esse negócio. Então, eu só posso falar que foi maravilhoso e ponto. Depois de ouvir vocês, o que resta para mim falar? Mas, assim, ouvindo todas vocês, realmente já fui contemplada, né, na fala de todas vocês, mas uma das coisas que eu estava aqui pensando, né, pensando no que eu ia falar, reforçando essa questão da coletividade, né, da potência que é o trabalho coletivo. E eu lembrei da proposta, né, inicial, que era a gente ter feito o trabalho por polo. E como é potente, né, essa coisa do coletivo e como foi maravilhoso assim o aquilombamento, né, entre Danda, eu, Dai e Leila. Engraçado que Leila a gente não se conhece, né? A única que conhece a Leila é Dai, eu acho, né? Danda acho que também não conhece, né, Danda? Pronto. E assim, foi algo tão, né? Não tenho nem como definir assim. E como isso é potente, né? Então, assim, foi muito incrível essa formação, muito diferente, muito desafiadora, né? Porque, como vocês já colocaram, essa questão do ano da pandemia realmente foi desafiador para todo mundo, para todas nós. Algumas vivenciaram, né, questões bem mais delicadas e tal, mas com certeza foi desafiador para todas nós. Mas conseguimos alinhar todo esse processo, toda essa dinâmica de uma maneira muito, muito tranquila, né? Como a Dana colocou. É muito maravilhoso a gente estar em uma instituição, e aí, mais uma vez, eu agradeço Carol, Renata e toda a equipe por nos dar essa liberdade, né, da gente poder, mesmo quando a gente não está bem, a gente poder falar, hoje eu não estou bem, e segue aí a gente poder contar, né, uma com a outra, e isso foi muito, muito forte. E outra coisa que eu queria compartilhar também foi, assim, o como trabalhar com o jovem realmente é muito louco, assim. Eu costumo dizer que eu não vou mais falar que, tipo assim, eu nunca vou fazer isso, porque, assim, todas as vezes que eu falo eu nunca, vem e cai na minha mão, assim, sabe? Eu tenho que me reinventar nesse processo todo. E foi uma experiência, assim, muito, muito bacana. Eu lembro, as meninas lembram, assim, quando a gente começou a falar de mapa mental com os meninos, e aí eu lembro muitos deles falando, meu Deus, é muito difícil, é muito isso, é muito aquele, e a gente começando, né, não é difícil, é desafiador, e agora no final do processo tem o jovem falando, ai, como eu tô com saudade do mapa mental. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, né, quando a gente, eu estou tentando buscar aqui algumas palavras, mas quando a gente se dedica, se intensifica nesse processo, e a gente começa a entender, né, os caminhos que a gente pode percorrer com os jovens, e essas ferramentas, né, trazidas por Leila, por Danda e por Dai, e tudo que foi construído, né, como isso tem uma potência maior, né, como isso traz uma facilidade para eles absorver o que a gente está tentando trazer para eles. Então, assim, dizer só que foi maravilhoso, eu acho que é muito pouco, mas com certeza define todo esse processo, né? Cheio de desafios, não significa que foi lindo, maravilhoso, quando a gente fala assim, é maravilhoso, a gente cai naquela questão de que foi tudo lindo, que foi tudo perfeito, que não teve desafios, mas é justamente essa beleza, né? De estar finalizando esse processo diante de tudo que ele nos ensinou, diante de tudo que foi possível construir, né? Diante de tudo que foi possível fortalecer, diante
muito positivo desconstruir para depois reconstruir. E a gente sai com esse sentimento, com essa sensação, né, de dever cumprido, de desafios também, porque muitos outros processos também serão vivenciados a partir de agora, tanto com jovens como para nós, como equipe. Mas, com certeza, a palavra que define esse processo em humanidades é gratidão, é aquilombamento, é meter o pé na porta. Enfim, gente, para realmente não prolongar, realmente a fala de vocês me contemplou em muitos aspectos. E a gratidão mesmo, gratidão a cada um de vocês, a Carol, a Renata, a Day, a Leila, a Tanda, por esse encontro, por essa oportunidade. E sigamos. Eu acho que é isso que eu posso falar, e que continuemos na coletividade e não esquecendo do respeito à individualidade também, que faz parte, e com certeza nós conseguimos construir algo muito, muito bacana, muito potente. Gratidão. Gratidão a vocês, né? A gratidão também. Acho que a palavra gratidão é muito forte no processo. Primeiro porque a gente ficou vivo, né? Nós estamos vivas nesse lugar que a gente está, que é um lugar que o desafio maior é vencer o nosso presidente da República. Não sei se vai querer cortar essa parte, mas eu falo mesmo. Mas, enfim, nosso desafio maior é esse hoje, porque a gente sabe como que a política tem sido um grande desafio, e hoje a gente chama ela até de necropolítica, que coisa horrível, né? Mas a gente pode fazer só um momento para discutir isso, porque é bem grande. Eu quero trazer a questão de que, quando vocês trazem a formação em humanidades, queria relatar aqui, né, do lugar da gente que não executou o trabalho, no meu lugar, que não executei diretamente, acompanhei, né, através de vocês, e dos jovens, né, também, que ela também me mudou, que ela também veio me transformando no processo, né, ela também veio, vocês, quando vocês falam que vocês foram visitando e as questões em vocês, eu também fiz isso. E eu acompanhei também Renata fazendo isso no processo. A gente vem falando de diversidade e inclusão, e a todo tempo a gente vem conversando sobre a questão de que a diversidade, essa palavra, né, ela não tem sentido fora da experiência e da interação, que é a relação política. Então, não tem como você falar de diversidade sem conviver com a diversidade. A diversidade só se conviver. Se não conviver, é apenas uma palavra distante de você, né? Então, acho que essa é a grande coisa, né? E aí, é na convivência que a gente vai questionando. E aí eu quero fazer uma pergunta à Renata nesse processo, porque eu sei o quão mexida ela está, e ela está fazendo um processo nesse processo. Ela está fazendo um processo nela mesma nesse processo, obviamente. Eu acho que minha internet caiu aí um pouquinho. Não foi? Então, a minha pergunta para a Renata é essa, né? Ela está falando do lugar da branquitude dentro do processo de diversidade, que também está dentro, né? E aí eu queria que ela falasse um pouquinho aqui. É claro que ela tem um monte de outras coisas aí, mas eu gostaria que ela tocasse nesse assunto, sobre esse lugar, né? Da branquitude dentro do processo de falar de diversidade e inclusão no nosso país. E na Bahia, que foi onde ela selecionou viver, porque ela é paulista e vem para a Bahia para exercer exatamente isso, né? Então, eu vou passar aqui a fala para a Renata.
Antes de falar sobre isso, eu quero externar duas palavras que resumem o que eu sinto agora. Uma delas é emoção e a outra é concretude. Concretude. Porque vocês me levaram um pouco mais de 4 anos atrás, quando a gente estava reunido com 18 pessoas, pensando a existência da Pontos Diversos. Né? A gente reuniu para uma conversa e a gente saiu dessa conversa com uma palavra dizendo: para que a Pontos existe? Vai existir, porque na época não existia ainda. A gente veio para mudar o mundo. Na hora no começo a gente tinha vergonha de dizer isso para as pessoas, porque a gente fez toda uma construção muito interessante de fazer uma árvore de problemas, falamos das questões sociais, demos tilt na cabeça de um monte de gente. Eu digo, peraí, eu estava aqui por causa de outra coisa mesmo, por que eu estou aqui, qual é o meu papel, o que eu desejo, qual é a leitura que eu faço do mundo, deste mundo que a gente quer mudar, desse mundo que a gente nega, e aonde eu me posiciono diante disso. Uau, isso é um desafio enorme, uau, isso é possível, né? Como o Dai começou a dizer, né? Que parte que me cabe nessa mudança e que essa mudança parte de mim. Quando a gente vê um desafio desse tamanho, a gente se coloca, né? E aí, como é que eu sou capaz de fazer isso, né? Qual é o protagonismo que a gente dá, que a gente tem nesse espaço? Então, uma das coisas que a gente falou naquela época, o quanto era importante, né, a gente falar sobre essa perspectiva da governança intersetorial, né? Que não adianta a gente atuar em um único espaço, né, numa questão tão estrutural. Né? É fundamental que a gente atue na ponta, onde a gente acredita, nessa perspectiva da juventude, nesse espaço, né, onde a gente precisa, onde a gente acredita que a gente tem potência, né, de empoderar e de dar protagonismo, de trazer à tona essas narrativas de quem, por um processo histórico, nunca teve esse espaço, né? Ou que, pior que nunca teve, está sendo, enfim, extirpado, né, de fato, da oportunidade de exercer a sua potência. Então, essas conquistas desses espaços sociais, esse protagonismo dessas narrativas diversas, daquilo que está posto, né, que vem sendo repetido e sobre essas questões. Então, essas estruturas sociais e todas essas possibilidades de existência, né, eu estou usando aqui, até anotei algumas falas, né, de vocês usando os termos, foi de um enorme aprendizado, né? Então, em alguns momentos, eu conversando com Carol, né, sobre essa perspectiva individual, onde eu fico num espaço de incômodo, por muitas vezes, sobre essa perspectiva da branquitude mesmo, né? Da onde é o meu lugar de fala, onde é o meu espaço diante de tudo isso. E, por muitas vezes, o meu espaço e a minha fala é me calar, né? É essa lógica de que a gente tem uma gama de narrativas que precisam estar no protagonismo, que precisam fazer valer a quebra dessa estrutura. E que a gente use essa lógica dos privilégios, né, que em algum grau, né, cada um dentro do seu espaço tem, né, que a gente possa usar esse caminho através da Pontos Diversos, que a gente traga essa gama. A OIT lá atrás, como Carol bem disse, né, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela fala sobre essa perspectiva de início, ela coloca alguns pontos. O primeiro deles é que se reconheça as desigualdades sociais. O segundo é que a gente ofereça ações de promoção da igualdade, que a gente tenha consciência, tenha ciências, trabalhe sobre a perspectiva do conhecimento dessa diversidade, do que é a diversidade, e, por último, da convivência. Então, as pessoas precisam estar, né? Então, Danda, quando você traz essa perspectiva do protagonismo, dizer quem vai fazer isso acontecer são vocês, não colocar uma coisa posta, isso é uma experiência também inovadora para Pontos, também inovadora dentro dos espaços profissionais, porque quando a gente tem um modelo, a gente tem um ideal, a gente tem uma proposta, a gente tem visões, né, de mundo que acreditam nesse mundo diferente. Mas quem é que vai fazer isso de fato?
quem está à frente, quem está no protagonismo e quem tem essa perspectiva da narrativa, né? Esse é o espaço de vocês, para falar sobre isso e para fazer acontecer. Não só pela formação, pela estrutura técnica, mas pela condição de existência de cada uma de vocês, que é brilhante, que é lindíssima. E quando a gente faz um processo seletivo, né? Isso também é uma outra perspectiva que a gente traz, ter este olhar, ter esse posicionamento, né? Então, a ponto se posicionar dessa maneira no mundo, onde a gente convida pessoas para colocar a sua narrativa, a trazer a sua experiência, para que elas transformem, né, a sua realidade, a realidade de quem é em torno, dá a vez e a voz para que a gente possa oportunizar para as pessoas que estão dentro do padrão sociocultural dominante e que atuaram e que têm todas as suas referências e seus posicionamentos baseados na branquitude, na masculinidade, na normatividade, tudo que está sempre posto, para que elas se questionem, para que elas se posicionem de uma maneira a decolonizar e desnaturalizar todo esse processo. Então, eu, enquanto uma mulher branca, paulista, que venho de uma dita classe média, que tem toda uma lógica, que se sente desconfortável e que se sente muito incomodada de enxergar realidades distintas e considerar que isso sempre me tocou e sempre causou uma sensação de indignação. E o que eu, deste lugar, poderia fazer, né? E quando eu venho para a Bahia, eu não venho num processo tão consciente assim, né? Uma das coisas que a gente faz na Pontos é falar sobre essa perspectiva de ampliar a consciência. E eu só pude saber, compreender, e ainda estou nesse processo de construção e aprendizado, de exercer essa minha branquitude sobre um outro lugar. Sobre um lugar onde a gente possa ter, de fato, esse mundo que a gente acredita que seja para todos. Que, de fato, a gente consiga se calar mais e dar a vez, de quem precisa falar e tem o que falar e tem o que contribuir e que já constrói, que já tem narrativas intelectuais. Nós temos aqui pessoas que são referências pessoais e referências já não só no mundo acadêmico, mas em suas famílias, nos seus espaços profissionais, em todos os lugares. Então, isso para a gente é uma grande honra, um exercício de desconforto, muitas vezes, por muitas vezes a gente dizer, tá bom, eu estou neste lugar, então vamos reafirmar este lugar. Isso é muito ruim, né? Isso vamos desafirmar os lugares, isso é muito, muito importante, isso é muito significativo. Quando a gente fez, falando um pouquinho sobre isso também, quando a gente fez um evento na BRH falando sobre diversidade, a gente convida os CEOs, que naturalmente são homens brancos, de outros lugares, de esferas onde a gente tem essa reprodução, a gente percebe esse incômodo dessa lógica do lugar de fala, que as pessoas tenham essa perspectiva de que se as portas que a gente não consegue arrombar, Aninha, que a gente meta o pé, que elas sejam abertas por quem as pessoas são ouvidas naturalmente, e que essas vozes possam ecoar questões fundamentais que questionem as estruturas, que questionem esses lugares, que questionem aquilo que a gente sempre fala, isso não é bacana de ser dito nesse ambiente. Não é esta forma a melhor forma da gente falar sobre isso. Que a gente questione, que a gente encontre formas de estabelecer lugares e espaços de diálogo para que haja transformação. Existem questões que a gente ouve na televisão, agora nos realities, todo mundo vem à tona de questões polêmicas que de quem está sobre essa narrativa são tão óbvias, que muitas vezes esses discursos cansam, mas que a gente tem que continuar repetindo, que precisam ser, quando eu digo a gente, me coloco neste lugar também, sobre outra perspectiva, mas me coloco também nesse lugar de repetir determinadas coisas, de aprender determinadas coisas que não são tão claras e tão óbvias para quem não vive e para quem não está nessa realidade, e que está sobre um lugar que precisa ser questionado, que precisa parar, precisa colocar um ponto final, e esse ponto final parte da ampliação da consciência e de espaço de diálogos como a gente tem proporcionado. Então, aproveito e já dou aí dou um spoiler aí,
de que essa formação que foi que vocês acabaram de ouvir, que tanto nos emocionou, ela vai ser feita uma versão também para que a gente possa dar essa possibilidade de ampliar a consciência em outros espaços, em outros atores desse jogo social, para que a gente tenha esse diálogo intersetorial e que a gente, de fato, mexa nessa estrutura que precisa ser feita. Não só para trazer a potência desses jovens, para que esses jovens acreditem que para todas as pessoas que estão fora em algum aspecto desse padrão sociocultural dominante, que estejamos dentro, que sejamos parte de algo que, quando a gente lê, né, eu estava comentando num último evento que a gente participou, falando sobre essa lógica, a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração Universal, né, da diversidade cultural, porque que tudo isso é ainda tão difícil de ser colocado em prática? Porque que a gente ainda tem uma trajetória e que a gente vai percorrer, e que a gente consiga fazer isso sobre essa perspectiva da Pontos, né? Que é fazer isso, que a gente se posicione, né? Que todas as nossas ações sejam políticas, pedagógicas e amorosas. Que essa construção que vocês fizeram aí, né? Que vocês bem mencionaram, sobre essa perspectiva do respeito e do amor, seja sempre prevalecente, inclusive quando a gente está sendo agredido e a gente precisa sobreviver. Acho que uma parte de quando a gente sobrevive, ela passa por essa rede de apoio, por esse sustento, pelos nossos, né, pelos iguais e pelas pessoas que estão juntas construindo para que a gente se estruture. Então, acho que também falar sobre branquitude, falar sobre esse posicionamento, requer um espaço único para falar sobre isso também, demanda aí muito tempo. Essa foi uma das nossas maiores entrevistas, né, Carol? A gente acho que tem muitas coisas para dizer, eu acho que isso é uma experiência riquíssima, acho que quando a gente trouxer essa fala da Pontos, né, trazer à tona todo esse trabalho lindíssimo que eu aproveito e agradeço, e verdadeiramente emocionada, digo a cada uma de vocês, o quanto vocês são incríveis, o quanto vocês transformam, o quanto vocês são pessoas necessárias e fundamentais para essa transformação. Quanto eu pessoalmente admiro cada uma de vocês, o quanto eu agradeço, e agradeço ao processo de tudo que a gente viveu juntas, e agradeço pela existência de vocês. Essas existências são fundamentais, muitos nos orgulham da Pontos ter tido a oportunidade de, por este período, e espero que muitos outros em outros projetos, de ter a presença e a potência de cada uma de vocês nessa nossa construção do propósito da nossa missão. Então, muitíssimo grata. Obrigada, Renata. Então é isso, gente. A gente vai finalizar. Não sei se vocês querem fazer alguma consideração final, mas eu já vou fazendo aqui a minha, dizendo o seguinte para vocês, né? É difícil resumir tudo o que nós falamos, e eu nem vou tentar fazer isso. O que eu gostaria, né, que essa mensagem ela pudesse ser deixada em relação ao nosso tema de hoje, que é a formação em humanidades, é que a gente consiga ampliar espaços de diálogo onde seja possível a troca e essa ampliação da consciência e a troca das existências, né, para que a gente tenha condição de barrar e, quem sabe, extinguir o genocídio do povo negro, o genocídio do povo indígena, né, a violência contra as mulheres, a LGBTQIA+, fobia, e todas as outras violências que eu acho que eu não vou conseguir falar, que infelizmente o nosso país está no ranking, como sempre, destaque desses lugares. E quando isso aparece, acredito que aparece porque há um modelo vigente, que Renata chamou aqui de padrão sociocultural dominante, né? Mas um modelo vigente que é um modelo que mata, né? É um modelo que violenta. É um modelo que, para existir, outras existências precisam deixar de existir. E o que eu tenho colocado sobre essa discussão em relação à diversidade e à inclusão
é de que não vai rolar. Não vai rolar. Porque enquanto existirmos, nós aqui, essas mulheres aqui todas, a gente não vai permitir isso. E aí a gente sabe que nós não estamos sozinhas, né? Porque nós temos companhia. E nós estamos aí também crescendo essas companhias, quando a gente forma jovens que estão discutindo, né? Não existe o fim da discussão. Não existe. E a questão é, daqui a alguns anos, e eu não devo mais estar por aqui, nesse mundo, a gente não sabe qual vai ser o resultado de toda essa discussão. Por quê? Porque nós não conhecemos um outro mundo que não seja o patriarcal, nem o racista, né? E nem o LGBTQIA mais fóbico. A gente não conhece outro mundo que não seja esse. O mundo que está posto, e a gente está lutando contra essas violências e essas segregações, né? Mas a gente não sabe ainda qual é a estrutura que vai gerir a não existência dessas coisas. Mas eu estou muito satisfeita, e aí eu acho que finaliza bem aqui, de participar desse grupo que constrói a narrativa e a estrutura que vai significar esse mundo sem essas coisas. Um dia. Porque nós estamos construindo isso. Eu acredito muito nisso. Então, muitas vezes, não é onde vai chegar, mas é o processo. Então, amanhã, quando o Exu jogar a pedra, vai bater nesse cara hoje, que está batendo ou matando pessoas negras, jovens negros nas periferias. Que Salvador, por exemplo, é forte, né? Vive isso diariamente, cotidianamente. Eu trabalhei em um lugar, no início dos anos 2000, que é o início de uma reunião semanal que havia toda segunda-feira, se lia o nome dos jovens mortos naquela semana. E a lista passava sempre de 10. Muito triste. E acho que a gente precisa acabar com isso. Acho que é disso que a gente está falando. Então, a formação em humanidades, na minha perspectiva, é importante para isso, né? E se eu pudesse recomendá-la, eu recomendaria para todas as pessoas. E gostaria muito de que a gente continue, né, nesse processo, fazendo ela. Gostaria não, vamos fazer, né? Vamos continuar. Então, eu quero agradecer a vocês, convidar para participar da Virada Diversidade, que é esse lugar de discussão sobre essas questões, e a construção desse espaço de governança intersetorial, que Renata mencionou, onde a gente convida diferentes espaços, diferentes pessoas para esse diálogo, e dizer que essa é uma das entrevistas mais importantes, porque essa é a entrevista que fala da Pontos. É a entrevista que fala de vocês, fala da gente, né? E fala muito do que a gente deseja e do que a gente tem construído juntas. Obrigada, gente. Então, eu vou me despedir de vocês. Um grande beijo, muito obrigada. É isso. Vou aqui falar uma frase que está no chat particular aqui, mas que finaliza bem, né? Tudo que nós tem é nós. Beijo, gente. Tchau. Gratidão pela oportunidade também dessa troca, Carol. Beijos. Beijos. É isso, tudo que nós tem é nós. Wakanda. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Beijo, beijo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.